Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje estou com um amigo e colega da Educação Física, Vinícius Pinto, que vai falar um pouquinho para nós sobre CrossFit e tudo que engloba aí o mundo dessa esporte, desse esporte, dessa modalidade. Então, Vinícius, eu te agradeço muito a presença. Fala um pouquinho pro pessoal da tua trajetória, né? Até ter o teu box de CrossFit. E depois a gente já entra respondendo pro pessoal o que que é o CrossFit, né? Até para quem nunca praticou, entender um pouquinho como que é essa modalidade. Se é que eu posso chamar de modalidade, né? Claro, claro. Muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui podendo falar sobre meu trabalho, que eu já faço basicamente há 7 anos. Eu sou formado em Educação Física, inclusive fomos colegas, né, de graduação, Verdade. e eu também sou treinador nível 2 da CrossFit, então eu tenho já uma boa experiência aí, tanto na área quanto com a marca. E nesse tempo eu consegui abrir o meu box, né, abrir o meu próprio espaço. Até então éramos afiliados da CrossFit, hoje não somos mais, mas a ideia, né, o conceito, digamos que até a metodologia de treinamento, ela é basicamente a mesma. E o que podemos falar hoje do que é CrossFit é a questão de dividir ela em três pontos, na minha concepção. CrossFit como marca, CrossFit como modalidade ou atividade física e CrossFit como esporte, né, pensando hoje em CrossFit Games. CrossFit nada mais é que uma marca, digamos assim, onde para tu ser afiliado dela, tu tem que pagar uma taxa anual e aí tu pode utilizar o nome dele no teu espaço, no teu marketing, enfim. E a partir daí dizer que tu faz um trabalho de CrossFit, né? Digamos assim, que o teu box é afiliado da CrossFit. Como modalidade, eu não sei se a gente pode chamar hoje de uma metodologia de treino, porque a gente não tem nada, ou muito pouco, cientificamente, do que realmente é e como tu fazer essa montagem da área do treinamento. Mas a gente tem hoje uma modalidade que tu consegue incluir atividades cíclicas, né, que seriam corridas, bike, remo, pulo de corda, levantamento de peso olímpico, ou levantamentos não olímpicos, né, que seria Uhum. agachamento, deadlift, snatch, clean jerk, e também a parte de ginástica junto com a calistenia, a parte de ginástica olímpica e calistenia. Então, basicamente essas são as três modalidades que incluem a nossa atividade física. Uhum. Para que o profissional que quer trabalhar com isso, como que é esse passo a passo dos cursos, né? Porque tu falou que tu fez já o nível 2. Tem mais cursos? Um profissional que está nos assistindo e quer trabalhar com isso, ele precisa fazer esses cursos ou hoje ele já pode também estudar por outras vias? Tu tem outras vias para estudar, mas o melhor é seguir pela marca, como treinador. Então, tu faria primeiro o nível 1, que tu vai conhecer a ideia, tu vai entender um pouco dos conceitos da empresa. O nível 2 já é um nível mais de treinador, o nível 2 tu já vai ter um gerenciamento melhor de turma, uma parte já mais específica sobre programação. Nível 3 e nível 4 já são um pouquinho diferentes. Esses níveis já são para quem quer ministrar os cursos da CrossFit. Então seria o treinador do treinador, né? Uhum. Nível 3 tu tem que passar por um estágio, que hoje eu não me lembro quantas horas de estágio, e também de cursos relacionados à marca. E o nível 4 também tu tem que fazer uma prova teórica. Se eu não estou enganado, tu não pode errar nenhuma questão. E é uma prova assim de 3 horas, mais ou menos, toda em inglês. E tu não Uhum. pode errar nenhuma questão para se tornar um nível 4. E aí sim está hoje nos pouquíssimos que temos no Brasil. Se eu não me engano, temos 13 treinadores nível 4 da CrossFit no Brasil. Aí tu vai estar ministrando cursos, tanto de nível 1 quanto de nível 2 para novos treinadores. E todos esses cursos fora do Brasil. O nível 1 e nível 2 hoje temos no Brasil. Uhum. Nível 3 é um pouco online, junto com os estágios, aí tu vai acabar viajando pelo país dentro dos cursos. E o nível 4 também todo online. Tudo Mas online. hoje tu já consegue fazer tudo no Brasil. Cara, como que funciona assim uma aula típica de CrossFit? Porque normalmente o que o pessoal vê na internet, claro, o pessoal só vê aí na internet as coisas legais, né? Os exercícios difíceis, mas as pessoas tanto que as pessoas que olham na internet às vezes pensam, ah, isso não é pra mim, justamente porque ali vai só repetição boa, né? Vai ali o teste de carga, vai o movimento ginástico mais complexo. Então, como que funciona, né? Assim, uma aula típica de CrossFit pra quem tá assistindo entender que pode, né, usufruir também dessa prática. Claro, a aula hoje, ela digamos que ela seja uma aula blocada. Tu Uhum. tem partes dessa aula e essas partes elas são subsequentes, né? Uma vai desenvolvendo a outra. A gente inicia com uma parte de mobilidade,
onde a gente vai se movimentar, trabalhar posturas que normalmente a pessoa que é sedentária ela não tem, então a gente vai vendo, ali a gente vai avaliando como a pessoa consegue se movimentar. Partindo da mobilidade, a gente vai para um aquecimento geral, para elevar a temperatura corporal, lubrificar articulações e tudo mais. Depois, a gente tem 2 blocos que aí depende muito do dia, podendo ser, por exemplo, um treino de força, então fazer um treino de agachamento, fazer um treino de levantamento terra, fazer um treino de supino também nós temos. Pode ser um treino de força desses básicos ou pode ser também um treino de um movimento olímpico, por exemplo, um snatch, né. E aí quando vem, por exemplo, um treino mais técnico, que é o snatch junto com essa parte de força, a gente tem uma parte técnica, que é onde a pessoa vai aprender esse movimento. E aí, entra muito a questão de assim, tá, como que eu aprendo esse movimento? Vai aprender com um bastão, sem carga, tu vai aprender a se movimentar, a entender as posturas, para depois o treinador que estiver ali na frente entender, ó, essa pessoa ela pode sair hoje de um bastão para uma barra. A pessoa pode sair de uma barra para 20 quilos, 30 quilos. E essa progressão ela é muito visual, né, com o treinador que está ali na aula. Uhum. Encerrando esse bloco do meio, que, na minha concepção, é um dos blocos mais importantes de toda a aula, a gente tem a parte final, que seria a parte de condicionamento metabólico, onde a gente tenta trazer a ideia de trabalhar a parte de resistência cardiovascular, junto com uma resistência muscular, com alguns exercícios variados. Aí pode ser um circuito, pode ser um, um treino por tarefa ou por tempo, enfim. Aí varia do dia que a pessoa, né, no caso, for fazer a aula. Perfeito. E aí tu trazendo essas partes blocadas, independente, o CrossFit ele é para qualquer faixa etária, né? Até porque exercício físico é para qualquer faixa etária. Então, para a pessoa que chega lá a primeira vez, então a pessoa vai chegar lá no teu box e pela primeira vez, enfim, não sei se tem aula experimental, como é que funciona, mas ela chegou a primeira vez, como que vai funcionar esse treino dela? Ela vai passar por esses blocos e aí tu vai fazendo adaptações de acordo com a capacidade dela. Exato, exato. A gente vai avaliando ela durante a aula, e eu sempre falo, uma aula experimental tem muita conversa. Conversa da pessoa com o treinador. A gente vai conversando, a gente vai entendendo, ela consegue fazer um agachamento quebrando a paralela? Não consegue. Ok, ela consegue ir até onde? 45 graus? Ótimo. Mantém uma boa postura do tronco, mantém uma boa postura dos joelhos. E assim tu vai conversando com a pessoa, tu vai explicando. Porque às vezes a pessoa vê, porque isso é uma aula em grupo, né? A Uhum. pessoa ela fica meio tímida, fica meio no cantinho, às vezes ela não fala que ela tem alguma lesão, algum problema, mesmo a gente fazendo um feedback, né, no início ali, ela acaba às vezes deixando de lado, assim, só que tu começa a perceber como profissional no movimento, alguma disfunção, alguma coisa. Então, a gente vai conversando muito com o aluno na aula experimental, e hoje a gente disponibiliza 2 aulas experimentais ali no box, porque, como eu falei anteriormente, os treinos variam, né? Pode ser que um dia ela pegue um treino que tenha mais técnica. E aí a gente disponibiliza outras aulas para ela poder ir também num dia, por exemplo, que tu não tenha tanta técnica, mas que tu consiga se movimentar um pouco mais, que não fique tanto tempo parado, ouvindo ou só praticando ali. Então a gente disponibiliza essas aulas experimentais para a pessoa conhecer e ver que realmente é um treino diferente cada dia, mas sempre mantendo o mesmo propósito de melhorar o condicionamento físico. Sim. Uma pessoa que nunca treinou, mas que quer começar, e pode estar nos assistindo e tá com interesse em começar, né, no CrossFit. O que que tu recomenda pra ela? Porque às vezes até vai na pilha dos colegas, né? O pessoal treina aí 4, 5 vezes na semana. O que que tu recomenda pra essas pessoas? Justamente até para que elas tenham segurança, para que elas não tenham uma experiência negativa e precisem parar, né, com o Uhum. exercício. Então, para ela ter sucesso aí nessa progressão, né? A primeira coisa é perder o medo, né, e procurar um local que tenha professores qualificados, treinadores qualificados. E a partir daí, ouvir todo o treinador, ouvir o que o treinador tem a dizer durante toda a aula, né? A gente tem, às vezes, a questão da pessoa. Pega uma pessoa, por exemplo, já é praticante de outra modalidade, achar, mas isso aqui eu já faço. Isso aqui eu posso fazer. Eu já botei tanto de carga no agachamento um dia lá. Não, pera aí, ouve o treinador, né, confia no treinador, ele tá ali para passar exatamente o que está sendo proposto, ele vai ter uma atenção maior, ele vai ter um cuidado, então não precisa ter medo. Nesses meus 7 anos de prática, cara, eu nunca vi ninguém se lesionar de uma forma, assim, que impossibilite de continuar praticando ou impossibilite algo na vida da pessoa, no trabalho.
Então, não pode ter medo e ouvir o treinador que tá lá na frente. É o principal. Perfeito. No início até da nossa conversa, tu trouxe ali a questão do CrossFit como esporte e CrossFit como modalidade, né? Eh, Qual é a diferença desses dois? E a partir disso, explicar um pouquinho até do treino, né? Uhum. Dessas pessoas que encaram como esporte e pessoas que encaram como modalidade. Isso, a modalidade hoje é o que a gente faz no box, Uhum, né? É a ideia de atividade física, a ideia de melhorar a saúde. Essa é a parte de modalidade. A gente engloba os conceitos da CrossFit, a gente engloba essa ideia das submodalidades dentro delas, né? Para levantamento e tudo mais, como eu falei antes. Mas é com um conceito simples a pessoa melhorar a qualidade de vida dela, né? Com uma uhum, atividade que seja prazerosa para ela, né, como pode ser outras modalidades, a musculação, pilates, dança, lutas, enfim. A ideia do cross como atividade física é essa, melhorar a saúde da pessoa. Quando a gente já aborda esporte, a gente já pensa um pouquinho mais falando da elite, né? Vamos falar do CrossFit Games. uhum, São atletas, daí que recebem por isso, né? Que trabalham em cima disso, com o conceito da CrossFit, na questão de combinar essas submodalidades dentro do treino e eles se desafiarem e aí verem quem é o atleta hoje mais bem condicionado do mundo. Então, uhum, como esporte, as coisas elas se dividem porque os treinos eles são pensados de forma diferente, né? Quando a gente fala de público em geral, de turmas, né? A gente fala de treinos para turmas, tu tem aqueles blocos, como eu comentei, mas são blocos, claro, por exemplo, se a pessoa não foi num dia, não tem problema, ela vai continuar ganhando aquele dia, porque na outra semana ela pode ir, então vai ser uma progressão talvez não tão linear e não tão agressiva, né, de tu ir uhum. aumentando rapidamente, mas pensando a longo prazo, tu vai ter ganhos de força, ganho de resistência e tudo mais. Já o atleta é um pouquinho diferente, porque aí a gente começa a trabalhar dentro das especificidades de cada submodalidade. Então, o cara precisa melhorar a parte de levantamento de peso dele. Então, ele vai ter que treinar muito levantamento de peso de forma isolada. Ele precisa melhorar a parte de ginástica. Ele vai ter que treinar esse isolado. Uhum. Então, uma pré-temporada, por exemplo, de um atleta de cross, é muito nisso. É muito mais blocado e um pouco mais chato, porque ele tem que fazer sessões de cardio de 60 minutos, ficar pedalando, 1h30, 45, enfim. Já muda um pouquinho do conceito da turma, onde é aquilo naquele dia, né? Naquela 1 hora de atividade física, o cara vai lá, vai treinar 2 sessões, sessão de manhã, sessão de tarde. Então já muda bastante coisa na questão da distribuição dos treinos. E como é que funciona o CrossFit Games, tanto nas provas e como é que é esse ranking para tu conseguir competir num CrossFit Games, né? É só um, são várias modalidades, tem divisões, porque às vezes tu vê alguns campeonatos até regionais, né? Não só os internacionais. Como que funciona essa organização do CrossFit Uhum. Games? A gente tem uma forma de classificação. As 2 primeiras etapas são online. A gente recebe os treinos, são divulgados, são 3 treinos divulgados no próprio site da CrossFit. Tu realiza o treino dentro do seu box. Tem que ter um treinador que tenha um curso de judge, que ele vai contar as tuas repetições, ele que vai assinalar a súmula. Esse curso de Judge daí tá fora daquele escopo do nível um e nível 2 que tu Fora, isso, trouxe. é um curso extra. São Ah, cursos tá. extras que tu pode fazer, né, que a CrossFit disponibiliza. Uhum, Nesse caso, é um específico para esses momentos, né, de tu entendi. poder ser um treinador onde tu também pode julgar o treino do atleta, julgando no sentido de contar as repetições, validando movimentos Entendi. e assinando a súmula. Primeira etapa é o Open, que a gente chama. Classificando no Open, tu passa para as quartas de finais. Uhum, Quartas de finais também são online. Tu recebe os treinos, são 5 treinos, tu realiza eles dentro do teu box, mesmo formato, com um treinador com curso de judge, julgando, fazendo a súmula. Classificando nessa etapa, tu passa para as semifinais. Essas 2 etapas anteriores, a classificação ela acontece conforme a quantidade de pessoas inscritas. Nesse ano, se eu não me engano, foram os 25% de todos os inscritos melhores classificaram para as quartas. uhum, Das quartas, classificaram os melhores 30. Desses melhores 30, passaram para a semifinal. Aí a semifinal é presencial. uhum. Aconteceu esse ano a Copa Sur, que no caso é para América Latina. Aconteceu no Rio de Janeiro, são 3 dias, sexta, sábado e domingo, onde os atletas vão se testar, fazendo as provas, aí já no lado a lado, né, tendo outros atletas ao lado, não só Sim. no box.
E aqui no Brasil classificou os 3 primeiros para o CrossFit Games, que aconteceu agora final de agosto, início de agosto, perdão, onde também eram 40 homens e 40 mulheres, tá? São divididos por naipes, né? E aí eles vão pro a gente chama que é a Copa do Mundo do CrossFit, né? É o CrossFit Games. E aí Entendi. a fase final, que é onde os atletas estão lá realmente para se testar e ver quem hoje é o atleta mais bem condicionado do mundo. Tá. Vamos trazer para nossa realidade aqui. A gente tá aqui em Santa Maria e eu quero começar a competir. Então, eu entrei lá no teu box, comecei a treinar e falo pra ti, falei pra ti, eu tenho um sonho aí de competir no CrossFit Games. Aí eu vou treinar e aí eu primeiro então vou fazer as provas online e tu tem o curso de judge, Isso, e aí tu vai me avaliar. exato, E a gente vai pegar essas provas no site lá do CrossFit. exato. Aí o próximo passo, A gente passa para as quartas de finais, né? que é essas quartas de. É que quando tu fala assim, as quartas de finais, pra quem sai um pouco sei lá, do vôlei, do Uhum. futebol, acha que é um contra o outro, mas as quartas de finais é um percentual de pessoas que. Um classificatório, Classificatório. exato. E pra tu classificar é métrica, é tempo. Isso. Ah, Ou vai tá. ser por tempo ou vai ser por cargas, né? Então Entendi. depende muito de qual é a prova. Mas a gente fala quartas de finais porque o nome que a própria CrossFit coloca é Quarterfinals, né? Seriam as quartas de finais, que seria após o Open, que é a primeira Uhum. fase de classificação. As quartas de finais, a segunda fase. A semifinais, que seria, no caso aí, cada. Não é cada país, mas basicamente cada continente ou partes desse continente, eles têm um nome. No caso, a que acontece aqui na América Latina é Copa Sur, o Uhum. nome dela, que seria as semifinais, que é onde classifica pro Games. Aí o Ah, Games tá. acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí, brasileiros, vai o quê? É três. Esse ano foram 3 brasileiros. Uhum. Masculino foram 3, feminino, se eu não me engano, foram 3 atletas brasileiros também. As 3 primeiras foram brasileiras, mas tu compete contra argentinos, uruguaios, enfim, toda a América Latina incluso. Como que funciona no CrossFit Games? São tantas provas? E como é que é essa questão da distribuição? O CrossFit Games já é um pouquinho diferente no quesito provas Uhum. das fases anteriores, porque não são divulgadas anteriormente. Entendi. Eles fazem em média de 14 a 16 provas em 4 dias. Nossa Então, tu senhora. tem 3 provas num dia, 2 provas no outro, 4 provas num dia. Então, Uhum. é bem comum. E muitas vezes os atletas acabam sabendo qual é a prova, questão de 3 horas antes, onde eles fazem um briefing, explicam como é o funcionamento da prova e tudo mais. Então, o CrossFit Games é muito surpresa. Tu Entendi. acaba descobrindo na hora lá o que realmente vai ser o treino, o que vai ser a prova. As demais, tu já tem um acesso. Eles são apresentados anteriormente às provas, tu tem um período ali para poder estudar a prova, montar uma estratégia e tudo mais. No CrossFit Games é aquilo, tá lá a prova, tu tem ali com o teu treinador um tempo para poder organizar, montar uma estratégia e ir pra ela. Cara, assim pro pessoal se preparar, é que nem a gente fazia pro vestibular, tu pega as provas anteriores e tenta se basear? Cara, mais ou menos. Mais E, ou menos. e é possível se preparar para uma prova surpresa? Como que eles fazem esse tipo de preparação? Tem algumas métricas que tu sabe que tem que ter, mas assim, é desenvolver os sistemas energéticos e tentar enfrentar. Falando em CrossFit Games, é exatamente isso. Tu tentar desenvolver sistemas energéticos da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, e tá preparado para todo tipo de movimento que possa existir. Uhum, Movimentos de barbell, né, parte de levantamento de peso, tu não tem tantas surpresas, porque eles são os mesmos. Talvez vá mudar o volume, vá mudar cargas que os atletas vão ser expostos, porque aí todos os atletas são expostos às mesmas cargas. Não, independente do teu peso, independente da tua estatura, eu vou fazer com a mesma carga que tu vai fazer caso a gente esteja no Games. De igual para igual. não tem essa equalização Não, por peso corporal. não, igual, por exemplo, o LPO nas Olimpíadas, né, que tu Uhum. é dividido por categorias de peso corporal, no CrossFit Games não tem. Ela Ah, é igual para todo mundo. entendi. Então, a parte hoje que o pessoal mais busca desafiar os atletas é na parte ginástica. É tu tentando construir Uhum, cada vez mais movimentos da calistenia com a ginástica olímpica, com altos níveis de dificuldade, para entendi. ver se o atleta ele realmente tem condição de executar aquilo para ser considerado mais bem condicionado, né? Ah, tá. E, cara, pro pessoal que, enfim, que não é atleta, né, do esporte, quais são os indicadores pro pessoal ter
para analisar o progresso, né, dentro do box, além da carga, existem alguns testes, ou tu faz uma bateria de testes, treina 2, 3 meses, aí retesta, e aí quais seriam esses testes? Tem esses indicadores de progresso? Temos. A gente tem muitos testes de força, Uhum, né? Avaliações de 1 RM ou avaliações de 3 RM. A gente tem também avaliações para a parte de ginástica, às vezes em volume, por um determinado tempo. Então, por exemplo, máximo de repetições de X movimento em 1 minuto. Né? Tu vai ter o resultado ali. A gente pode fazer isso também com acréscimo de carga. Eu quero fazer uma barra fixa. Com qual é a maior carga que eu consigo aplicar para fazer uma repetição além do meu peso corporal? Então a gente tem essas avaliações de força, a gente tem algumas avaliações de cardiorrespiratório, por exemplo, teste de 2K de remo, a gente tem o teste de 1 minuto na Salter Bike. Então a gente tem esses testes como avaliações. Aí tu uhum, vai ver quais foram as métricas daqueles testes. E também temos os testes no sentido do sistema energético, que seriam provas específicas. Hoje a CrossFit, ela alega, por exemplo, que nós temos três tabelinhas, assim, de benchmarks, uhum, que seriam os Hero, que são treinos prontos em homenagens a militares que faleceram em guerra. Temos as Girls, que levam todos os nomes de mulheres. E temos também os benchmarks livres, assim, que possuem um nome e ele possui o treino. E aí o treino tá lá, movimento tal, com X quantidade, assim, carga tal. Quando a gente realiza esses treinos, a gente separa se tu seguiu o treino exatamente como ele é proposto, que aí a gente fala que tu é um RX, uhum, né? RX no treino, é uma classificação nossa. Qualquer adaptação que tu faça nesse treino, que vai variar de acordo com o teu condicionamento, o tempo de aprendizagem de tal exercício e tudo mais, a gente considera scale. Seria uma adaptação do treino principal. Então, o que que a gente faz? Tu tem o treino, tu executa ele da forma RX, exatamente como tá lá. Vamos dizer que o tempo é uma tarefa por tempo, né? uhum, Tem que ser o mais rápido possível. Eu acabei um treino clássico, Fran, que ele é um 21-15-9 de thruster com um pull-up, com barra. uhum. Fiz o treino em 3 minutos. Daqui a 6 meses eu vou retestar esse mesmo workout, com a mesma carga, o mesmo movimento, e fui lá e fiz em 2:30. Pô, eu já tive um ganho da Entendi. capacidade de trabalho que Perfeito, fez diminuir o meu tempo nesses benchmarks. perfeito. Então, a gente trabalha muito nisso, muito nessa questão da pessoa se visualizar melhorando dentro de treinos ou aumentando cargas. Uhum. Então, essa hoje é a nossa avaliação falando em turmas, né? Falando E em turmas. essa até era a próxima pergunta que eu ia fazer em relação aos benchmarks. Os benchmarks ali, os heroes leva nome de homens, de soldados, né? Isso. Girls são mulheres também, soldados, Não, soldados. são só nomes de mulheres. Ah, tá. E o outro que tu falou? Seriam os benchmarks livres, assim, que Uhum. levam. Como é que eu vou dizer? Eles levam nomes ou de acordo a um exercício, alguma coisa assim. Eles são nomes livres que não são caracterizados como nomes de homem, de pessoas, né? Ah, tá, Mas, por entendi. exemplo, ali, os heroes podem ser homens e mulheres. Tem Ah, nomes tá. de mulheres caracterizadas nos heroes. E aí Uhum. são homenagens a pessoas que realmente existiram, que serviram, né, das forças americanas ou de outros países. E nesse, o Heroes, Girls e os benchmarks ali, é como se fosse por nível de dificuldade, ou não necessariamente pode ter um benchmark bem mais difícil que um Hero? Pode ter Pode um ter. benchmark bem mais difícil. Hoje a gente vê as girls como treinos mais difíceis. Elas têm Hum, uma característica de ser sempre um treino curto. Então, uhum, assim, tu tem uma intensidade muito elevada, né? E tu vai atingir, a gente trabalha muito com a percepção subjetiva de esforço, né? Do sim, aluno durante a aula. E as girls sempre são acima de 7, 7,5, 8. Os heroes já são treinos um pouco mais mentais, são treinos mais longos, que tu uhum, tem que resistir àquela tarefa por mais tempo, né? entendi. Então, são características dos treinos, mas tem heroes extremamente difíceis, tem girls extremamente difíceis, então varia. Não é para uma classificação, por exemplo, deles, né? Eles Sim, são tá. livres. Entendi. Tem, tanto nos Heroes quanto nas Girls, tem algumas provas ali que gera mais engajamento da galera, seja pelo desafio ou por algum motivo que às vezes a comunidade elege ali o seu queridinho, né? Não, tem o mais clássico dos heroes é o Murphy, Uhum, que nos Estados Unidos é realizado
final de maio, que é no Memorial Day deles. Normalmente no Brasil aqui ocorre perto do Natal. A galera faz esse treinão ou na véspera de Natal, ou no Natal, ou no fim do ano. Uhum. Que é o Murphy. O Murphy é um hero e é o mais tradicional de todos. O que tem que fazer no Murphy? O Murphy, ele é uma corrida de 1 milha, que é 1.600. Uhum. 100 barras, 200 apoios, 300 agachamentos e mais 1 milha. E tu organiza da forma que tu quiseres. Eu tenho que seguir exatamente essa sequência. Tu tem que completar 100 barras pra passar pros 200 apoios, pra passar pros 300 agachamentos, e aí tu corre de novo. Caraca, entendi. Então, Na tua prática, é claro que cada um vai usar a sua estratégia, mas como tu tá muito tempo nessa prática, tem uma estratégia que a princípio seria a melhor, né, pra te conseguir cumprir, porque a ideia é fazer no menor tempo possível. isso. Então, qual seria a prática mais ideal pra te cumprir esse volume sem se matar antes? A gente fala que depende muito qual exercício tu é melhor, né? Qual exercício tu consegue aproveitar melhor o movimento e não cansar tanto, não entrar em tanta fadiga. Uhum. Então, nesse exercício, talvez tu vai acelerar um pouco mais. E o exercício que tu tem mais dificuldade, pegar eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fazer apoio, em grande volume. Pô, Uhum. 200 pra mim é um volume alto. Então, esses 200, eles são mais quebrados. Eu faço séries de 5 em 5, faço séries, às vezes, até mais curta, dependendo, pra eu tentar quebrar mais, Uhum. diminuir menos o meu descanso, eu descansar menos entre as séries, e eu não fadigar. Porque, pô, se eu mandar uma série com 20, 30 repetições, eu vou ficar 1 minuto e meio pra eu voltar pra série de novo. Entendi. Como a ideia é ser mais rápido, eu tento gerar uma estratégia. Pô, eu vou fazer de 5 em 5 com 20 segundos de pausa. Dou 20 segundinhos, mais 5. 20 segundinhos, mais 5. E aí segue a estratégia até o final. E quando tem esses eventos assim de realizar o Murphy, não tem os judges ali, vai na honestidade da pessoa. Vai da própria consciência da pessoa, vai na honestidade. A pessoa Entendi. tá contando correto aquilo ali, tá fazendo o movimento no padrão que deve ser um movimento. Uhum. Claro, se alguma tiver alguma limitação, isso vai ser ajustado, mas sempre no padrão de como é pedido os exercícios. Tá, esse é um hero. Esse é um hero. E aí das girls ali, O mais tradicional é essa que eu falei, a Fran. a Fran, Fran, como é um que é? treino muito intenso. É papo de 8 minutos no máximo o time cap. Tem gente terminando em 3 minutos. Meu Deus. É um treino assim, ó, que tu sai azedo. Caraca. Azedo. Muito anaeróbio, muita queimação na musculatura. É um treino com 2 exercícios, que um é um pull-up, que seria a barra fixa, né? E um thruster, que é um agachamento frontal com um press. Uhum. Então a barra ela nunca volta pro chão, ela acaba ficando sempre apoiada nos teus ombros. Faz um agachamento frontal, joga a barra pra cima, retorna, faz um agachamento frontal. E é um exercício que, como tu tá o tempo inteiro com a carga, dispara muito a frequência. Então tu tá sempre com a frequência lá no teto. Entendi. Sempre no teto. Então é um dos treinos mais intensos pela essa questão de ser muito curto. Uhum. Durante o treino, tu sente que tu tá mal. Quando acaba, a sensação é muito pior. Tu sente que tá muito mal daí. E do último ali, dos benchmarks, tem Dos algum? benchmark eu não lembro de cabeça algum assim que seja bem característico. Mas tem alguns, são menos, né? A quantidade de benchmarks assim que não levam nomes, Uhum. eles são menores. Os mais Entendi. tradicionais são os heroes e as girls. Ali, quando tu falou DRX, o praticante da modalidade, ele tem essa classificação de acordo com a capacidade dele. Isso. E quais são o RX seria o mais top, e aí tem outras classificações pra baixo. A gente considera o RX aquela pessoa que ela sempre vai cumprir o que está sendo proposto do treino. Então ele está Uhum. fazendo o treino exatamente como está sendo proposto. A gente fala que a pessoa não é um RX, né? RX é tu faz o treino RX ou o treino adaptado. Entendi. E o adaptado, ele pode ser adaptado na carga, ela pode ser adaptado no movimento, pode ser adaptado em qualquer forma do treino. Uhum. Mas houve uma adaptação, tá executando ele de forma adaptada. E que não é um problema, é uma questão de progressão. É a Uhum. nossa segurança de progressão pro praticante ele se manter ativo há muito tempo com a gente. Então ele vai progredindo, progredindo. Aí pode ser que na semana saia um treino que ele execute tudo que tá lá, com a carga que tá lá, o movimento que tá lá, e ele executou o treino, ele fez um treino RX. Ah, tá. Mas o atleta RX, a gente tem muito isso. O cara não, a pessoa não é a pessoa o RX, né? Uhum. É o treino que faz se tu vai executar ele dessa forma ou não. Mas normalmente são pessoas mais avançadas, são pessoas que já têm um domínio técnico dos movimentos, consegue executar ele sob fadiga, né? Uhum. Então, são pessoas que já estão há mais tempo, têm 5, 6, 7 anos de prática,
que executam normalmente esses treinos. Cara, falando agora um pouco sobre a tecnologia, tem alguma coisa assim, seja para controlar o treino, para monitorar, frequência cardíaca que se utiliza, isso é opcional ou não? O CrossFit obriga? Pode usar também nas provas? Tem alguma coisa que hoje, o pessoal utiliza, assim, para fazer esse monitoramento? Não? Em turmas de aula, eu vejo muito pouco esse monitoramento. Uhum, Uma, porque é caro para a empresa, né, colocar, por exemplo, uma quantidade de 20 alunos por horário, acaba se tornando caro. E às vezes tu não vai conseguir tantos dados pensando num grande grupo. uhum, Mas pensando em atleta hoje que trabalha com isso, todos trabalham com monitoramento. É difícil tu ver um atleta que não use um frequencímetro, que não tenha um acompanhamento um pouco mais específico ali, para realmente ver os dados. Pô, aqui tá mostrando tal coisa, né? Os dados que a gente, como treinador, vai enxergando, uhum. tu passa isso pro atleta, porque aí é o atleta e o treinador, né? Tu consegue individualizar muito mais para aquele cara. Entendi. Cara, na tua prática ali dentro dos movimentos que o pessoal faz, o que que é o mais difícil hoje? É os movimentos, do LPO, os ginásticos, o É uma mescla, assim. Hoje o do LPO mais difícil é o snatch, uhum, pela grande complexidade de movimento que se engloba nele. E na parte ginástica, os movimentos de suspensão, que seriam os muscle-ups, né? Tanto uhum. suspensão em argola ou barra, e os movimentos de handstand, né? Principalmente vou falando em handstand walk, que seria a caminhada com as mãos. Essa parte ginástica são os mais complexos. E da parte de levantamento de peso é o snatch, sem dúvida. Teria como a gente, assim, trazer, assim, um passo a passo de como a pessoa vai começando, por exemplo, um snatch. Ah, ela vai começar fazendo com o bastão. Depois do bastão ela vai colocar um bloco e a barra vai tem como trazer pra nós Tem, com essa certeza. Eu trabalho seguindo muito a metodologia chinesa, na uhum, qual eu fui estudando durante esse período, a escola chinesa de levantamento de peso, que ela tem um passo a passo de como tu vai ensinar um snatch para uma pessoa iniciante. Não pensando em transformar ela num atleta olímpico, mas certo. pensando em ela ter um movimento virtuoso, um movimento bonito e que não vai fazer ela se machucar. Uhum, E aí tem esse passo a passo, tu inicia com bastão, sempre com o movimento do mais simples pro mais não seria intenso, seria complexo, complexo. exatamente. Então, Uhum, do mais simples pro complexo, e aí tu tem uma linha de raciocínio. Tu vai fazer primeiro o movimento X. Executou bem aquele movimento? Agora a gente consegue progredir ele. E aí sim vai progredindo. Executou o mais complexo com um bastão, tu começa a trabalhar lá do mais simples com uma barra. uhum. Segue a mesma linha de exercício. Consegue com uma barra hoje fazer o mais complexo? Tu vai fazer já com uma carga, vai colocar 5 quilos a cada lado. E vai seguir as mesmas progressões. Então, dentro de uma aula, por exemplo, de cross que a gente faz, na parte técnica é isso, progressões. A gente vai progredindo o movimento até chegar no movimento final. E se nesse meio do caminho eu vejo que o aluno ele tem uma certa dificuldade na progressão, retorna para o movimento Uhum. anterior e fica naquele movimento até aquele movimento ser desenvolvido. Depois disso, ele vai poder progredir. Dentro ali do LPO tem, além da escola chinesa, tem outras escolas também que tu já estudou e tu optou pela chinesa mais pela questão didática. Sim, sim, eu tenho experiência também com a escola soviética, tive alguns Uhum, cursos com o Alexei Torokty, ucraniano, uhum, e tive também experiência com um pouco da escola brasileira, com os treinadores hoje brasileiros atuam diretamente com a seleção brasileira de levantamento de peso. E a escola chinesa é a que tem exatamente isso, a melhor progressão. uhum. Ela consegue explicar melhor o porquê dessa progressão, ela traz os pontos dessa progressão. Então, pensando no meu público, eu junto, claro, um pouco de cada escola que eu Sim, estudei, mas eu sigo muito mais para a linha da escola chinesa, porque para o meu público é a que mais serve. entendi. Porque eu não estou transformando em um atleta olímpico, né? Eu estou Uhum. trabalhando pessoas que querem se movimentar. Então, ela é a que traz isso de forma mais segura. E ali nos movimentos ginásticos, o pessoal, hoje em dia eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade para fazer uma barra, né? Bastante, E aí bastante. o pessoal chega lá, como que tu vai fazendo essa progressão até a pessoa conseguir fazer uma barra? Ela começa no chão e você pendura na barra? Como que vai fazendo isso? A gente começa com fortalecimento de puxada, numa Uhum, argola, com os pés apoiados no solo, sem ficar suspenso. Depois a gente passa por uma suspensão onde a pessoa tem que ficar segurando o peso do próprio corpo suspensa, uhum, porque não adianta eu querer botar ela pendurada, fazer uma puxada, se ela não consegue nem se segurar na barra, né? E aí a partir daí a gente vai evoluindo, volta para uma barra mais baixa, onde ela tem os pés no chão, realizando o movimento de puxada,
Depois utiliza alguns implementos, como elásticos, por exemplo, que Uhum. favorecem, né, a puxada da pessoa, e até que ela consiga atingir a barra fixa sem nenhum tipo de auxílio. Sim. Então tem toda uma progressão também. A gente já, vou chegar me pendurando na barra fazendo o balanço. Não. Primeiro tu vai trabalhar fortalecimento, tu vai fazer puxadas, tu vai fazer o movimento com alguns acessórios, né, que seriam as bands, Uhum. para ver se a gente consegue atingir o resultado final. O movimento do pull-up ali, que até tu falou do balanço, é keeping que Keeping, chama. isso, E isso. aí, mas também tem o movimento sem o keeping. Exato, a gente tem o movimento ele de forma restrita, né, que seria a barra só na força, e Uhum. temos o movimento com um balanço, a gente chama de keeping esse balanço, e aí existem dois balanços dentro desse keeping. O keeping pull-up, que é um keeping um pouco mais técnico, no sentido de o primeiro passo pós o restrito, né, o total da Uhum. força, e aí temos um mais avançado que seria o butterfly, que aí já é um movimento mais cíclico. Para fazer esse movimento, tu já tem que entender os outros anteriores, porque ele demanda muita consciência corporal e também tu precisa de um fortalecimento, principalmente da articulação do ombro para executar esse movimento. Uhum. Então, a gente tem essa progressão desses três balanços e eles acontecem da mesma forma com LPO. Tu inicia num exercício, progride para outro, vai progredindo, sempre com segurança. A gente coloca barras baixas para as pessoas executarem com Uhum. os pés no chão, para elas entenderem, fazer muito movimento para ativar a parte neural. E aí depois sim ela, conforme vai se desenvolvendo nessas técnicas, ela vai avançando na progressão do exercício. Perfeito. E a ideia do keeping ali é justamente para tu conseguir suportar esse volume alto Exatamente, das exatamente. provas, enfim. O keeping é feito para isso, para que tu consiga executar mais repetições de forma mais rápida. Ah, entendi. Cara, e o último exercício ali que tu falou que é de ficar da cabeça pra baixo, conseguir caminhar, Isso. o handstand, Aham. é, cara, esse eu acho que deve ser o mais difícil de fazer. Cara, o que eu mais vejo na galera, quando se fala em handstand, é o medo de ficar de cabeça para baixo. Uhum. Então, isso já é um ponto que a gente já sai da progressão, por exemplo, natural do exercício e começa a trabalhar já uma parte psicológica com o aluno. E, tipo, às vezes é só a pessoa ficar numa posição onde a cabeça está para baixo, Uhum. para ela ir perdendo o medo daquela sensação, né, daquela mudança, por exemplo, do espaço e a partir daí ela depois progride. Mas é um dos movimentos que eu vejo que o pessoal tem mais receio pelo medo, ou Uhum. talvez na infância nunca ter praticado, nunca ter virado uma estrelinha, nunca ter vivenciado esse tipo de atividade. Uhum. Depois que tu perde o medo, segue a progressão até que ela consiga executar o movimento final. E pra ficar com a cabeça, assim, pra ficar na posição do handstand e ainda caminhar, cara, qual é o segredo ali pro pessoal caminhar? Tu tem que deixar todo o corpo contraído? Não, tu tem que achar esse contrabalanço entre membro inferior que tá lá em cima, como é que funciona? Cara, é estranho porque muda tudo quando tu vira de cabeça pra baixo. Sim. Tu já não sabe pra onde é frente, pra onde é trás, né? Então, a gente tenta ativar o máximo possível a região do core, tá Uhum. estabilizada principalmente a região da lombar, e fazer esse contrabalanço com as pernas, fazer com que as pernas elas passem um pouquinho o ponto de equilíbrio para que eu consiga realizar as passadas, né? Porque no mesmo princípio do caminhar normal, que a gente caminha no desequilíbrio, né? Como se a gente fosse cair, que tu vai dando os passos, o handstand funciona a mesma coisa. Eu até brinco pra pessoa, deixa cair, cair não cair realmente, né? Mas deixa a perna ir pra frente, tem essa sensação de que tu vai cair. Que é nesse momento Uhum. que tu consegue fazer os trabalhos de passar os braços. Claro, da mesma forma, a gente tem essas progressões. Como que eu trabalho isso? Às vezes eu trabalho com uma dupla, onde o meu colega tá segurando minhas pernas. E Uhum. aí não vai ter perigo de eu virar e cair. E ali a gente vai trabalhando essas posturas, a gente vai fazendo essas ativações. Tem ativações que a gente executa com a segurança de uma parede, por exemplo, que a gente consegue fazer a movimentação dos braços, jogar o peso todo para um braço, jogar o peso para o outro e fazendo essas alterações. Então, para a gente conseguir desenvolver, é ouvindo o treinador que está ali na aula ministrando as progressões e treino. Sim. Treinar, praticar. É assim que tu executa os movimentos. Perfeito. Cara, o teu olhar como treinador, sabendo que não existe essa coisa do movimento perfeito, como que tu faz essa análise com o aluno para que tu consiga progredir o treino dele, principalmente na carga, para que ele tenha uma certa segurança, porque o movimento perfeito ele não existe, e às vezes, mesmo tu colocando a carga, ele vai modificar alguma coisa no padrão, mas ele vai precisar se expor a essa carga, Exato. né, para conseguir se adaptar.
na tua prática, o teu olhar, assim, onde que tu vê que, cara, vamos progredir essa carga, vai mudar o teu padrão, mas esse padrão ele não vai te machucar, tá Uhum. tudo certo, e tu vai se adaptar, e logo tu já vai voltar a ter aquele padrão. Tu consegue ter essa análise? Como que tu faz essa análise com o pessoal? A gente tenta buscar sempre alguns pontos de performance que são fixos, né? Entendi. Por exemplo, ponto de performance de joelho. De o joelho ele nunca entrar em valgo, né? Ele sempre se manter uma posição natural, seguindo a posição do pé. A lombar, ela também, lombar e quadril, alguns pontos de performance ali que a gente consegue avaliar, e ombros. Então, esses 3 pontos são os principais pontos que eu sempre vou cuidar durante o movimento da pessoa. E estando esses pontos bem consolidados, né, com as posturas bem consolidadas, ela progride a carga. Ocorre essa mudança no acréscimo de carga do movimento, e aí eu avalio a mesma coisa. Pô, manteve esses pontos de performance? Manteve. Ah, o que que mudou no movimento da pessoa? Foi um detalhezinho ali do ombro, ou a pessoa não teve contato a barra no quadril, enfim. Tá, agora vamos trabalhar em cima do que ela precisa melhorar. Mas os pontos de performance estão seguros, eu sei que ela não vai se machucar com aquela carga, a gente começa a trabalhar com aquela carga naquele ponto específico. Olha, moça, tenta trabalhar com a barra mais próxima do teu quadril. Uhum. Tenta, na posição de overhead, a barra passar um pouquinho da cabeça, ficar mais alinhada com o teu trapézio. Esses pontinhos a gente vai trabalhando depois que os pontos ali de articulares, eles estão bem consolidados. Entendi. No caso, tu olha o checklist, ele tá acontecendo, mas não com perfeição, entre aspas, e aí tu Exato, vai buscar essa exato, perfeição. exato, exato. É bem assim. E bem como falou, não existe um movimento perfeito, né? Uhum. Vai ser cada movimento para cada aluno. E aí a gente, como treinador, acaba tendo que sempre olhar, poxa, esse aluno tem uma limitação ali que é uma limitação dele, sei lá, Uhum. uma limitação morfológica. Eu tenho que entender que ele vai ser sempre aquele movimento, independente se vai ser o bastão ou a barra, vai ser Entendi. sempre igual. E aí tu vai, beleza, vou deixar esse ponto ok, faço meu checklist, ele pode progredir. Mudou muito o padrão na progressão, pô, volta, vamos tentar reajustar o sistema e aí depois progredimos novamente. Perfeito. Cara, agora até, assim, uma reflexão tua, como pessoa e como treinador que tá há muito tempo na prática. Por que que tu acha que rolou tanto no início? Eu acho que isso melhorou essa coisa do pessoal querer agredir o CrossFit, querer falar mal do CrossFit, querer. Às vezes, eu penso que às vezes não tem fundamento a forma que a pessoa ataca. Porque às vezes ela nem sabe o que tá sendo feito ali, né. Então a gente escuta às vezes algumas piadinhas, algumas coisas, do tipo, ah, sei lá, tá pagando pra correr na rua. Cara, a corrida ela é um estímulo que é colocado em certo momento, tu vai ficar 4 minutos na rua de 28 horas que tu ficou dentro do box Perfeito. e, cara, por que isso acontece, cara? Cara, eu até hoje não sei. Eu não sei, eu vejo muitas piadas também, estão enriquecendo fisioterapeuta, Uhum, ou enriquecendo ortopedista, fazendo cirurgia. Aí eu fico pensando, cara, tá, mas o porquê que acontece? E por que que se criou esse preconceito, né? uhum, Eu também hoje não consigo entender isso, por que que existe essas piadinhas, porque, pô, é uma atividade física como qualquer outra, com uma boa instrução. Eu vejo hoje o CrossFit como pouquinho de uma fazendo uma comparação com a musculação, né? uhum, Perdendo questão daquela rotina, porque vamos falar da pessoa que não tem um personal, que ela vai pra academia fazer aquele treino, ela tem X treinos dela lá, ela vai executar aquilo daí naquela semana, na outra semana vai executar a mesma coisa, na outra semana a mesma coisa. CrossFit não tem isso, uhum. sabe? E é a forma que a gente trabalha. Então, assim, esses preconceitos eu acho que foram criando muito pelo grande crescimento que o CrossFit teve nos últimos anos. Sim. E que, de certa forma, tu tinha que atacar. Pô, o CrossFit lesiona. Tá, mas me mostra, né, traz dados de que realmente ele lesiona mais do que outro esporte, que ele é o mais lesivo de outros. E não tem, hoje muito o contrário, né? Mostra que o CrossFit, ele lesiona menos do que outras atividades físicas que a gente tem por aí, e Sim. outros esportes. Então, eu também não sei o que que criou esse preconceito, muito também da pessoa talvez nunca ter praticado e ter visto. Aí entra pra internet, né? Entra naquela onda de, pô, viu aquilo na internet. Ah, é isso aqui. Virou regra. Aham, Uhum. exatamente. Então eu também não sei dizer o que que pode ter acontecido, né, pra realmente o pessoal ter. Eu acredito que seja muito pelo grande crescimento que a CrossFit Uhum. teve e a perda do público das outras modalidades pra ela.
que acaba gerando esse desconforto e acaba gerando um ataque à Claro. modalidade. Tu acha que pode ser um comportamento de outras pessoas e outros profissionais de ver que o CrossFit está sendo um sucesso e está crescendo, tu precisa atribuir alguma coisa negativa do tipo assim, ó, sim, tá crescendo, mas acontece isso, pra tu tentar minimizar às vezes o sucesso do outro, será? Exatamente, eu acredito que sim. E, cara, já teve outra coisa que tu, cara, escutou na prática, seja de alunos, profissionais, sei lá, recebeu hoje com o mundo da internet, o pessoal aí gosta de ser hater, né, falar mal do trabalho do outro. Tu já recebeu, já teve, passou por algumas situações assim de saia justa por conta até dessa conduta que o pessoal tem? Cara, eu tive uma vez, recebi uma postagem de um colega nossa de profissão, né, Uhum. um profissional de educação física, que ele fez o post mostrando o seguinte, mostrou uma foto da, hoje, a maior atleta do CrossFit Games, a australiana Tia Claire Toomey, e mostrou, assim, uma outra pessoa, um praticante de musculação, enfim, uma pessoa fazendo um comparativo, de tipo, se tu treinar cross, vai ficar com esse corpo. Aí tu fica assim, poxa, aquela pessoa que tá na foto sendo comparada com o corpo do cross, pô, é a atleta que tá há 6 anos na elite, a pessoa que treina, sei lá, 8 horas por dia de segunda a sábado. Uhum. Ela é específica para aquilo. É o que ela faz de treino é para ela, é pro nível dela. Não vai ser treinando 1 hora no teu dia que tu vai ficar com aquele corpo. Entendi. Então eu vim muito trabalhando nisso na questão estética, ou nessa parte de lesão, não, porque o CrossFit machuca. O fulano machucou o ombro no CrossFit. Aí tu vai perguntar mesmo, tá, foi no CrossFit mesmo? O que que aconteceu pra ele ter se lesionado? Mas já cheguei a receber, já. E eu não, o problema é que eu não compro essas brigas, né? Entendi. Tu Cara, eu nem. prefiro fazer o meu trabalho, prefiro Uhum. seguir a linha que eu acredito que melhor conduz o meu público, do Uhum. que entrar comprar uma briga, por exemplo, de posts ou de haters, que isso apenas só quer diminuir a outra modalidade, Sim. né? Independente do motivo. Cara, e assim a perspectiva para o futuro do CrossFit, porque até se tu puder explicar para o pessoal a diferença que às vezes tu vê alguns box CrossFit, outros cross training, outros só cross, outros com outros nomes, mas com uma estrutura de trabalho e de treino muito semelhante, né? Por que que isso acontece, essas diferenças e como que funciona até essa questão da filiação? Uhum. A gente. Ser um afiliado da CrossFit, né? Ela gera um custo anual para tua empresa ali, pro teu Uhum, espaço. Então, o que que eu vejo muito é as pessoas, quando vão iniciar, né, vou abrir o meu espaço, eu vou abrir um espaço afiliado à CrossFit, pela utilização do nome, de tu ter uma certa estrutura, uhum, em marketing, as pessoas entenderem o que que tu faz no teu espaço, e após isso, conforme vão estudando, conforme vão evoluindo, vão saindo porque vê que é só um nome, uhum. né, que tu não precisa realmente estar com aquela afiliação para tu prestar um bom serviço, né? E que vai muito dos profissionais que estão atuando, da capacitação dos profissionais. Então, para o futuro do CrossFit em si como modalidade, né? Eu vejo que só tem a crescer, Uhum, porque é uma modalidade que agrega, além do físico, agrega a questão de comunidade. Então, assim, tu tem aquela parte social de tu treinar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. uhum. Eu já vi gente, por exemplo, que casou e a maioria dos convidados era do boxe. Que legal. Tipo assim, tu vai criando amizades, tu vai se aproximando de pessoas e tu vai construindo toda essa parte social junto, Uhum, além da atividade física. Então eu vejo que isso é um dos pontos que só a CrossFit ela consegue, só a modalidade, né, consegue desenvolver, porque é um treinamento em grupo, entendi. entendeu? E como marca, cara, eu acredito que não seja mais o algo principal, assim. Acho que no Brasil, principalmente, a gente hoje tem bons treinadores, a gente tem pessoas que realmente estudam, né, e que estão sempre em busca de evolução, e que a marca se torna apenas um nome e não só mais a parte metodológica. Entendi. Cara, tu além de treinador também é gestor, né? Para quem tá nos escutando e tem interesse de ter o seu espaço e tem a curiosidade, sobre quais são os materiais ou estrutura que eu tenho que ter. Eu preciso de tantos metros quadrados, preciso de 100 quilos de anilha, preciso de um pull-up. O que que precisa de material? Qual é a estrutura para um box funcionar?
Hoje depende muito do espaço que tu vai conseguir, né? Pô, eu tenho um espaço, o meu espaço hoje ele tem 340 metros quadrados. A gente consegue disponibilizar uma aula de até 20 pessoas. E aí, pensando nesse espaço para 20 pessoas, eu sei que eu preciso ter uma média de 22 a 25 barras olímpicas, né? Distribuídas entre barras de 15, barras de 10 e barras de 20 quilos. Uma quantidade de anilhas próximas ali a 1 tonelada, um pouquinho menos, que tu consiga distribuir para todos esses alunos. Para 20 pessoas, 1.000 quilos. Isso, 1.000 quilos. 1 tonelada, isso. E também um barramento para fazer os movimentos em suspensão. Por exemplo, o barramento também serve como rack para agachamento, uma barra para realizar o agachamento. Então, tu tem um espaço que tu consiga distribuir essas pessoas de uma forma em que o treino gire numa logística interessante, né, para os alunos. E aí tu tem implementos extras, tu pode ter dumbbell, tu pode ter kettlebell, tu pode ter as med balls, pode investir também em ergômetros, né, em remo, simuladores de esqui, as airbike, tudo mais, as caixas pliométricas. Então, basicamente, esses são os equipamentos que tu pode abrir um box. Pode abrir Entendi. com menos desse? Claro, com certeza, né? Vai muito do teu espaço e muito da logística como tu pretende fazer os treinos. Quanto mais implementos extras tu tem, mais tu tem variedade de estímulos ali. Exatamente, Mas exatamente. para te abrir o cross, o que não pode faltar? Vai ter que ter a barra, anilha e... Isso, o barramento para movimentos de ginásticos, né? Uma barra olímpica, pesos, né? Seria interessante também kettlebell e dumbbell, ou só o kettlebell ou só o dumbbell. E um piso de borracha, um piso que proteja tanto o piso, né, do espaço que tu tem e também proteja ali o praticante de qualquer buraco que possa ter, qualquer imperfeição do piso. Perfeito. Isso é o principal. A marca em si, ela tem esse pré-requisito para tu conseguir se filiar? Tipo, para te ter a filiação do cross, tu tem que ter 1.000 toneladas, ou... Não, não, a empresa em si, ela não tem nenhum pré-requisito. O único tá. de equipamentos, né? O único pré-requisito que eles pedem é que tu tenha um treinador nível 2 como treinador-chefe ou como responsável da marca. Então, é o mínimo que tu precisa hoje ter um treinador de nível 2 para que tu possa realizar a afiliação com a CrossFit. Perfeito. Cara, deixa uma mensagem final aí pra galera, pra quem tá, assim, com interesse de iniciar, né, no cross, nunca experimentou, mas principalmente para aqueles que têm medo, né, que já entraram um pouco na onda do preconceito ou beberam de fontes de informação que atacaram de alguma forma, né. Traz pra galera uma mensagem final aí, pra que elas se encorajem de experimentar a modalidade, porque às vezes tá em casa porque não gostou de nenhuma intervenção no treinamento e às vezes o cross vai ajudar ela. O que eu falo pra galera é vir vivenciar. Vá vivenciar essa atividade sem medo. Confia no profissional que tá lá na frente. O profissional ele é preparado para isso, ele é preparado para te atender da melhor forma, de passar a melhor experiência pro cliente na atividade física e fazer com que aquilo se torne algo da rotina dela. Então, a minha mensagem é isso: vai sem preconceito, vai para experimentar algo novo e vai para se divertir. Primeira Perfeito. coisa, porque eu acredito que a atividade física ela tem que estar vinculada com a diversão, porque é o que nos faz bem, né? Então, é basicamente isso que eu passo para sempre os alunos novos que nos procuram. Perfeito. Cara, eu tenho uma lembrança aqui pra ti. Da nossa patrocinadora, a Padoca, ela te mandou aí uma lembrancinha, um quitute fitness. Show de bola. Tá. Cara, antes da gente finalizar aqui o episódio, fala pra galera onde que eles podem te encontrar na rede social e, além disso, o teu empreendimento, o teu box, né? Se quiser falar um pouquinho aí da história aí, tu tá iniciando um projeto novo, fica bem à vontade também, pra que a galera que quer iniciar possa te procurar. O meu Instagram é ViniNP. Eu posto mais coisas pessoais, mas também relacionadas a alguma coisa de treino. Mas o principal é o meu box, que é o Forset Fitness. Hoje a gente tem 4 modalidades de treinamento além do cross. A gente trabalha com levantamento de peso olímpico e com 2 aulas acessórias, que a gente chama, são aulas complementares do cross, que é uma aula de fortalecimento e uma aula de cardio, né, que são complementos. E estamos localizados hoje na Avenida Oswaldo Cruz, 489. No nosso Instagram lá, Forset Fitness, tem nosso endereço, tem nosso número de contato para agendar uma aula experimental. Perfeito. Então, convido a todos
a entrar em contato com a gente, marcar uma aula, perder o preconceito do cross e se divertir com a gente, que vocês vão ver que é uma atividade, cara, é uma atividade gratificante, assim, Show de bola. é legal. E pra quem não sabe, a gente tá, pessoal, aqui em Santa Maria, tá? A gente tá aqui em Santa Maria, né? Às vezes pode ter pessoas de outras cidades, né, verdade. nos olhando, mas qualquer coisa manda mensagem lá pro Vini ou o do Forsete, @Forsete também. Isso, @Forsete Fitness. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo daí tanto o Instagram do Vini quanto o Instagram do Cross lá, tá? Pra vocês entrarem em contato. Vini, muito obrigado pela tua presença. Valeu, Henrique. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, Eu tá? agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado também das informações que a gente trouxe, principalmente desmistificando um pouquinho, né, das informações que às vezes o pessoal consome de forma equivocada. Então te agradeço aí. Pessoal, se você ficou até o final, eu peço para que você deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que a gente consiga continuar entregando esse conteúdo para mais pessoas. Dessa forma, o YouTube entende que tudo isso que a gente está produzindo é relevante para ti, que está aí do outro lado olhando. Então, peço que deixe o teu like, principalmente se inscreva no canal, compartilhe com alguém que gosta também desse tipo de conteúdo, tá certo? Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Durante todo o episódio, lá no canto da tela, você viu uma marca com o QR Code da Fábrica de Suplementos, nosso patrocinador. Então, se você precisa de suplementos como whey, creatina, glutamina, entre outros suplementos, você pode ler aquele QR Code, entrar em contato com a Fábrica de Suplementos e adquirir o seu suplemento.